Fala pessoal, Juliana Trentini, mais um Fala Fono pra vocês, trazendo hoje um assunto pouco polêmico sobre chupeta e dedo. Vou contar minha experiência em retirar esses dois hábitos de uma forma que eu acredito que você nunca tenha ouvido falar. O que é chupar o dedo e o que é chupar a chupeta? São hábitos que a gente chama deletérios. Por que são hábitos deletérios? Porque eles causam um prejuízo. Eles interferem no padrão adequado de crescimento da boca e da face. Os ossos, qualquer osso no corpo humano, é um tecido vivo, complexo e dinâmico. Os ossos participam de um contínuo processo de remodelamento. A todo momento está sendo produzido osso novo e está sendo degradado osso velho. Os ossos das crianças, eles são menos duros que os ossos de um adulto. Mais facilmente esses ossos são remodelados. Então o que molda esses ossos, né? Então é a pressão. Toda a pressão que você faz no osso está modelando ele, seja para ele crescer naquele sentido, seja para ele se deformar no sentido oposto. Vou mostrar para vocês agora como é uma mordida, né? Os dentes de cima e os dentes de baixo. Então essa é uma mordida normal. O que a chupeta causa? Ela causa uma mordida que a gente chama de mordida aberta. Ela causa deformidades, tanto no posicionamento dos dentes, quanto no palato. Aí você já deve ter ouvido falar: ah, mas meu filho usou chupeta até os 2, 3 anos. Eu tirei e a mordida fechou sozinha e nunca tive problema nenhum. E ele fala perfeitamente. Legal, ótimo, acredito. Normal, porque se tem um hábito deixando a mordida aberta, se você retira o hábito, a tendência do dente é dente procura dente, então ela fecha. Só que acontece que a língua entra no meio do caminho, porque a língua, ela é um órgão irrequieto, ela tá sempre mexendo na boca e procurando um buraco ou uma coisinha. Então a língua, como ela tem esse comportamento de sonda, quando a mordida tá aberta, o que ela faz? Ela se interpõe, ela fica entre os dentes, atrapalhando que aconteça esse fechamento. O próprio hábito de chupar a chupeta ou chupar o dedo vai afetar a postura da língua. A língua vai deixar de ter uma postura normal, isso pode interferir na fala, na mastigação e na deglutição e no fechamento dessa mordida, porque a língua vai ficar entrando entre os dentes para não deixar eles fecharem. Daí você pergunta: ah, mas você sabia de tudo isso e ainda assim você deu chupeta para um filho e deixou a outra chupar o dedo? Sim. Porque eu não sou xiita. Eu acredito em muitas coisas, eu sei que muitas coisas são boas, muitas coisas são ruins. Nem por isso vou levar as coisas a ferro e fogo. Quando meu filho era pequenininho, recém-nascido, ele tinha muita cólica, muito desconforto, ele chorava muito. E a chupeta era uma maneira dele lidar com esse desconforto, aliviar um pouco esse sofrimento, essa angústia e ficar mais calmo. Queria só salientar alguns pontos na chupeta, tá? Eu dei a chupeta, porque ele chorava muito, sim, mas os cuidados que eu tive ao dar a chupeta, então não deixar ele o dia inteiro com a chupeta na boca. Eu deixava na hora de dormir, ou quando ele tava com uma dorzinha, ou sei lá, depois que tomou a vacina, ou caiu, bateu a cabeça, coisas assim, pra ele se consolar. Mas eu não deixava ele o dia inteiro com a chupeta na boca. Se ele tava com fome, ou com sono, ou entediado, ou com alguma outra reclamação, eu deixava ele reclamar e eu escutava a reclamação dele. Eu não usava a chupeta como um botão de mudo. Não acho legal. Tem pessoas que fazem isso, não vou crucificar ninguém. Mas não acho legal usar a chupeta como botão de mudo. Ah, meu filho tá entediado. Taca-lhe a chupeta. Ah, ele tá com fome. Chupeta. Ele tá com sono. Chupeta. Sabe? Você tá calando essa criança e não tá deixando ela se expressar. Mesmo que seja uma dor, um choro, uma reclamação, ele tem que ter o direito de se expressar. Cuidado número 2 que eu tive, por volta de 1 ano de idade, eu tirei o hábito. Então eu retirei o uso da chupeta no meu filho e eu retirei chupar de dedo da minha filha. O terceiro cuidado que eu tive foi não dar um nome. Eu não chamava a chupeta, eu falava: olha, toma aqui sua chupeta. Eu não me referia à chupeta, ela não tinha um nome. Eu não falava pepeta, peta, não tinha um nome. Então quando eu tirei, aquilo simplesmente evaporou. Ele não tinha como se referir à chupeta, era como se ela nunca tivesse existido, não existia um apego emocional, era um hábito físico, mas não era de estimação. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, mas basicamente assim, quando eu tive meu primeiro peixinho de aquário, eu dei um nome para ele. Eu tinha só um pote com um peixinho. E o nome dele era Hércules. Quando o Hércules morreu, teve um enterro, teve uma cerimônia. Eu chorei, porque eu tava apegada ao Hércules. Depois eu tive muitos outros peixinhos, quase mais nenhum teve nome. E quando eles morriam, eu jogava no vaso e dava descarga, sem chorar, sem sofrer, porque eles não tinham nome.
Se você gostou desse vídeo, conhece alguém que pode se beneficiar dessas informações, compartilhe. Se inscreva no canal para continuar seguindo os nossos conteúdos. Beijos e até a próxima!